Glórias a Deus. Boa noite. Eu também tenho 3 coisas para falar. A Tati também, a Bíblia, ó, fazer a propaganda. Eu também me emocionei de saber que o pastor está aqui. Vocês imaginam como que eu estou emocionado, ó. Eu estava ali, mó empolgado no louvor, até dancei um monte hoje. O Daniel falou, olha para trás. Olhei para trás, não sei o que aconteceu, eu dei uma travada. Mas, graças a Deus, a gente que está mais perto aí, né? Como família, como filho. E graças a Deus fui alcançado por essa família e tenho a paternidade dele, né? Uma pessoa que me acolheu realmente como pai, a gente realmente sente e a gente fica emotivo, né? Quando a gente vê essas coisas acontecer. Bom, e a terceira coisa, tem algum visitante aqui, não? Alguém que nunca veio na igreja? Tem? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? Essa é a sua casa. Tá bom? Nós amamos você. Quero falar, na verdade, sobre... Oh, pode sentar, pessoal. Já estou dando o primeiro furo. Já estou com menos um ali, ó. Eu quero falar sobre o evento que ocorreu na minha casa. Quem teve na minha casa? Cadê a turma que teve na minha casa? Tem tanta gente na minha casa que não cabia mais e não está aqui. É, que teve lá, que todo mundo comeu pizza. Da pizza. Só isso, pessoal. Precisamos marcar mais pizza em casa para o povo vir mais aqui no culto, hein? Eu e a minha casa quer agradecer. Foi muito bom para a gente, né? Muitas pessoas que eu nunca tinha visto na vida e também nunca tinha visto a minha família. Então, para os novos aí, né? A gente muitas vezes está dentro da igreja e a gente só passa pelas pessoas. Eu vou falar sobre isso um pouco hoje e a gente não conhece as pessoas, né? Então, a Tati que falou aqui agora é a minha metade, a minha esposa. Tem o Miguel aqui, o meu garoto de 9 anos. Tem a Helena que está no colo do vô lá. Então, essa é a minha família. É uma família disponível para vocês. Porque como é importante a gente ter pessoas disponíveis na igreja, sabe? Nós, como jovens, muitas vezes nos enxergamos meio isolados, né? A gente cria um grupo e muitas vezes não é um grupo... Pode andar? Cada filmagem? Pode? Não é um grupo porque a gente quer. Eu já fui mais jovem, né? E eu tinha alguns grupos por aceitação e querer ser aceito e fazia algumas lambanças aí até, porque eu queria de alguma forma chamar atenção. Então eu quero dizer que a minha casa, eu, minha esposa e meus filhos recebem vocês na nossa casa e para conversar e para qualquer coisa, para contar experiências, né? Se vê os vacilos que a gente faz, perder um carro por falta de sabedoria, né? E é importante a gente andar com pessoas que já tiveram histórias antes de nós. Muitas vezes a gente cria aquele conceito de pessoas mais velhas e a gente começa a rejeitar essas pessoas porque são mais velhas. Mas como é bom ter pessoas mais velhas para andar com a gente, porque ela nos ensina a não pisar em lugares que podem nos ferir. Bom, eu dei um tema aqui, e o tema que eu dei é porque eu achei que o pai não ia estar. Então já vai ser a segunda vacilada. Mas ainda bem que ele falou, talvez eu apareça lá para dar uma consertada no final. Então ele vem e costura o que eu rasgar aqui. Bom, o tema que eu coloquei aqui é cresça e apareça. Top, essa parte é top, né, cara? Obrigado, Deus abençoe. Vira para o seu irmão do lado e fala, cresça e apareça. Só que eu terminei a frase, porque eu sabia que talvez ele viria. Então cresça e apareça, com a motivação certa. Eu quero ler um texto. Esse texto está em Lucas, e eu nem tinha combinado com a Tati falou de Lucas também, né? Lucas 19, do 1 ao 10. Eu vou ler aqui na Bíblia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa,
Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e o começou a se questionar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se, disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu quero dar 5 pontos. Foi uma luta esses pontos hoje, que a Tatiane fez eu pregar para ela umas 10 vezes. Então eu corrigi aqui, ela falou, é muito, eu fui corrigindo, eu consegui entrar aí num senso com ela de 5 pontos. A Tati Matias sabe dessa pregação, porque essa pregação está guardada há muito tempo. Existia um canal que eu ia fazer, que chama Ter ou Ser, era um canal profissional, eu tinha alguns, mais 2 rapazes que iam fazer parte disso, 2 amigos, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu implantar esse projeto, mas ainda pode ser que aconteça, que é contar experiências que a gente já viveu. E aí eu tinha exatamente na abertura da gravação desse canal, era sobre a história de Zaqueu. E Deus sabe de todas as coisas. A gente muitas vezes faz tanto barulho, tanta coisa como jovem, e a gente se perde no entendimento das coisas. E eu entendo que a história de Zaqueu ela é tão real e tão presente no tempo de hoje, porque a primeira coisa que a história relata é sobre multidão. A multidão que quer alguma coisa de Jesus ainda existe no tempo de hoje. A igreja é a multidão. O problema é exatamente o que eu falo, cresça e apareça, mas com a motivação certa, é que a gente, o ser humano, continua ainda focado na motivação errada. Quantas pessoas, e você não precisa levantar a mão, talvez você está na igreja porque você quer um emprego, ou talvez você vai para a igreja por uma busca de uma cura da enfermidade, ou você vai por outras causas, né? Na multidão daquela época era a mesma coisa, tinha as pessoas que queriam cura, tinha as pessoas que queriam ver Jesus fazer alguma coisa errada para condenar e falar, tá vendo, é um bruxo, ele fazia as coisas que ele fazia é feitiçaria. Tinha outros que estavam lá porque queria cura para o filho, tinha outros que estavam lá na Bíblia, também relata, que estava atrás de cura para os seus servos, isso tudo está na Bíblia. O problema é que a motivação estava errada. Não que vir na igreja, não que você buscar a Deus para essas coisas é errada. O problema é que muitas vezes a nossa motivação disso faz com que a gente esteja muito mais fora da igreja, muito mais fora de Deus do que junto com Deus. Porque, na verdade, se hoje eu falar para você, pense em algo que você veio buscar em Deus, e se Ele não te der, você continua buscando? É interessante porque essa é uma das maiores, eu acho que, para mim, é uma das histórias mais fantásticas de como buscar a salvação. E a primeira coisa que eu entendo nesse texto de Zaqueu era uma pessoa já formada. Talvez aqui alguns não tenham formação ainda. Outros não estão no emprego que quer estar, né? Não tem a vida que Zaqueu tinha. O propósito de Zaqueu era único, ele só queria ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era uma pessoa rica. Então aqui tem algumas características interessantes de Zaqueu. Então, financeiramente falando, Zaqueu não estava lá atrás de Jesus para prosperidade, ou para pagar conta, ou com dificuldade financeira. Zaqueu também não estava doente, não tinha ninguém da família dele que estava doente. Zaqueu tinha emprego, inclusive ele era chefe, né? Então, Zaqueu tinha uma coisa na vida que a gente pode dar certeza na Bíblia, é que Zaqueu estava resolvido. Humanamente falando, o cara estava de boaça. Não precisava fazer o que ele fez, humanamente falando. E muitas vezes o nosso comportamento até é interessante, que a gente quer até chamar a atenção de Deus, mas nós chamamos a atenção e a nossa intenção nem sempre é da forma certa. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: saia do meio. Saia do meio. Quantas vezes eu, por estar no meio de pessoas que queriam só, até dentro da igreja, tá? Eu nunca fui de fora da igreja, apesar de já ter feito muita coisa que
não é boa, mas também não é assim, né? De testemunho de uma pessoa que cresceu num lar evangélico, mas com uma família um pouco bagunçada. Mas eu muitas vezes estava no meio da roda daquelas pessoas que estavam usando a igreja como point. Eu ia lá porque eu queria os meus amigos, eu queria arrumar namorada, eu queria as bagunças, né? Bagunças normais, né? Mas o meu propósito dentro da igreja, por muitos anos, gente, e eu não vou falar aqui por muitos anos, que eu sou um jovem de 38 anos, até muito pouco tempo atrás, ainda era só a conotação de estar na igreja porque eu amava as pessoas que estavam ali. Eu já tinha criado uma rotina de que domingo era igreja. Já tinha criado uma rotina que sábado, né, quando tinha, desde o tempo da caverna que eu estava envolvido, mas naquela época também, eu vinha e não vinha, eu tinha aquela caminhonete minha que era adesivada, mas a minha motivação estava errada. E eu tenho hoje convicção de falar que estava errada porque eu não permaneci. Porque a hora que alguma coisa faltava para mim no meu casamento, era a primeira coisa que eu cedia, era a responsabilidade de continuar uma aliança, de compromisso com a igreja. Quando vinha uma enfermidade, quando vinha desemprego, gente, como eu fiquei desempregado. Minha carteira, para vocês terem uma ideia, eu com 38 anos já tenho uma carteira completa de carimbos aí. Mas eu entendo hoje, graças a Deus, eu fui muito ajudado pelos meus pais daqui, né, de Campinas. A mãe, quando me chamava, falava: filho, eu sei que tem coisa errada. Quando ela falava essas coisas, era tão... Mas eu fui curado, fui transformado, mas a cura, ela vem para a vida da gente, mas ela pode voltar, viu, gente? A gente acha que uma enfermidade ela não pode voltar uma vez que Deus cura. E eu tenho uma convicção para mim que ela pode. Porque é a mesma coisa de saúde. O nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, e ele vai responder da forma que você o trata todos os dias. A sua amizade, ela vai consolidar da forma que você trata todos os dias. O seu emprego, ele vai fazer com que você seja promovido ou demitido da forma que você trata ele todos os dias. A igreja vai ter um valor para você, todos os cultos, mediante a forma que você trata a igreja. Por isso que eu acredito que muitas vezes nós estamos vivendo das mesmas doenças, dos mesmos desempregos, porque o meu foco era sempre ter. Eu achava que para as pessoas estarem comigo eu precisava ter coisas. Quantas vezes eu coloquei o meu casamento em falência financeira, porque eu era uma pessoa que tinha dívida demais. Gente do céu, se dívida fosse dinheiro, eu era milionário. De verdade, quem está mais próximo sabe. É um testemunho, mas, gente, os novos, olha, eu queria ter escutado isso na idade que muitos têm aqui. Eu queria ter escutado isso dentro da minha casa. Eu queria ter escutado isso na igreja. E, na verdade, não faltou alguém que falou. Faltou eu que ouvisse. Que hoje, mesmo que seja engraçado algumas coisas que eu fale, que você entenda que o propósito da vida da gente está muito mais relacionado à decisão do que eu quero do que aquilo que Deus pode fazer. Porque Deus não quer menos do que o melhor para nós. E por que não vivemos isso? Eu, semana retrasada, eu dei aula para as crianças e fiz elas escreverem uma carta para as mães, para os pais, né? E é engraçado, meu filho, ele ama ganhar dinheiro. Ele está até apelando agora, que ele lava a louça, ele faz tudo por dinheiro em casa. Mas agora ele põe preço. Cada coisa em casa custa para o Miguel um valor. Então a gente só manda ele fazer as coisas mais baratas, senão a gente vai quebrar em um mês. A Helena não, a Helena é mais tranquila. A Helena só quer hambúrguer. Tudo para ela é hambúrguer. Pai, eu quero comer hambúrguer. Então, assim, eu pedi para as crianças, falei: você quer ter um emprego? Você sabia que a tua casa já existe uma forma de você exercitar a qualificação? Aí expliquei para eles como que funciona, que você é contratado mediante ao que você é capacitado tanto no ensino quanto no desenvolvimento. Quanto mais você exerce aquilo ou faz aquilo, mais você tem possibilidades em uma entrevista, né? E fui explicando, falei assim: chega e escreve uma carta para os seus pais. Falei: eu quero ser ensinado a ter um bom emprego. Falei assim: mas vocês não vão receber nada, não é para chegar lá e falar que vocês querem ter dinheiro. Vocês têm que falar que vocês querem estar preparados para o mercado de trabalho. E uma das crianças, eu achei bonito que eu recebi uma mensagem de uma das mães,
que ela agradeceu a carta, ela recebeu a carta da filha, e a filha é outra pessoa dentro de casa. Porque o que você não fizer dentro de casa, você jamais vai fazer no seu trabalho. A forma que você tratar os seus pais e os seus irmãos, se você não consolidar isso, jamais você vai manter uma amizade. Gente, como eu perdi amigos, porque eu não conseguia entender que as críticas também faziam parte de uma amizade. Porque em casa, eu e os meus irmãos, a gente tinha aquelas briguinhas, a gente trocava soco e a gente... Mas era irmão, estava ali. E para a gente era normal. E quando você quer implantar lá fora, se você não conseguir consolidar isso, é melhor que você saia do meio. Muitas vezes você está sendo engolido, você está deixando de crescer. Igual eu falei, cresça e apareça. Zaqueu, ele tinha um problema físico de tamanho. E ele não se paralisou por causa disso. Interessante, por que Zaqueu não procurou Jesus para pedir para Jesus? Faz o milagre de crescer. Ali existia um fato de uma cura física. Sim ou não? Se alguém foi embora, só está o pai aqui pelo jeito. Ele, certeza que ele está aqui até o final. Mas os outros aqui ainda? Gente, existia um fato. Zaqueu, ele sabia que, pela questão da estatura dele, eu não sei se era por questão de doença ou não, mas Zaqueu era pequeno. Tinha uma possibilidade de pedir isso para Jesus. Porque se está na Bíblia, de alguma forma incomodava. Mas ele não estava preocupado com isso. A intenção de Zaqueu ali era única. Eu quero ver Jesus. Qual é a sua intenção? Hoje você veio para a igreja, para o culto de jovens. Para qual motivação? O que te motivou a trazer você hoje aqui? Você veio por uma cura? Você veio pelo point, que daqui a pouco você sai daqui e vai comer em algum lugar? Você veio porque simplesmente os seus pais querem que você venha? Qual é a motivação que te trouxe aqui? A motivação que te trouxe aqui é o fruto que vai gerar amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Sabe que muitas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, de você vir no culto e de repente parece que o pastor só pregou para você. Quem já teve essa experiência? E normalmente é quando a paulada, né? Você fala assim, e quantas vezes, gente do céu, eu preciso contar. A Tatiana, a gente teve uma fase, infelizmente, que vinha um, vinha outro, pela pandemia. Eu chegava em casa e falei, Tatiana, você assistiu o culto? Não, porque a Helena não deixou, sei lá o quê. Falei, o culto hoje foi para você. E normalmente era paulada, que a mulher tinha que melhorar com o marido e tal, e pá. Falei, gente, eu queria induzir ela a ir para a internet e ouvir. Certeza que ela não fez isso, né? E quantas vezes a gente fica empurrando isso? A gente fica, mas é verdade. Quantas vezes você veio e não sentiu nada? Quem tem coragem de levantar a mão de novo? Sabe o que acontece? Muitas vezes o nosso comportamento dentro da igreja é o comportamento da multidão. Se nós não tivermos no nosso coração a motivação certa, hoje vai ser só mais um sábado. Não estou dizendo que Jesus não vai fazer o que você veio buscar, mas se preocupe em ter Jesus antes de ter as coisas, porque as demais coisas elas são acrescentadas na medida que nós precisarmos. Deus, ele não é um Deus de desperdício. Ele jamais vai entregar aquilo que te tire da presença dele. A segunda coisa é chame a atenção, mas da pessoa certa. A gente muitas vezes, como jovens, a gente percebe que para a gente estar no meio da galera, a gente tem que fazer um cabelo diferente. É a roupa das meninas, que ela usa isso, eu não usar essa linha. É a marca, eu tenho que ter roupa de marca. Ou eu tenho que falar uma gíria. Deus fez cada um para ser o que ele tem que ser. Se hoje você ainda não consegue responder para você a sua identidade em Cristo, hoje eu peço que você busque isso em Deus. Ore e fale, Deus, mostre para mim quem eu sou. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo o que o outro é, e esse outro muda de endereço. Eu falo muito para o Miguel isso. Miguel, você precisa construir amigos. Hoje, essa questão de amizade ela é muito mais difícil, né? Porque na nossa época, gente, se a gente não era xingado, se a gente não... que hoje chama de bullying, né? Mas se a gente não tinha uma piada... Gente, eu me chamavam de narigudo, mó mancada, nada a ver. Não. Narigudo. E quem não me chamava de narigudo ficava bravo. Eu não estava na roda dos narigudos, não tinha... era mancada. Porque eu queria ser o narigudo da turma.
Porque gente, é uma identidade. E hoje as pessoas criam bloqueio por isso. De alguma forma, o mundo tem tirado dessa geração, adolescentes, jovens, exatamente isso. O amor pela identidade que ele tem, que é única, e também está relacionado ao físico. É através do que você é que você pode mudar alguma coisa. Não é através do que você faz. Porque você não precisa fazer nada, desde que você seja alguma coisa. E a gente muitas vezes acha que as pessoas vão passar a vida inteira medindo a gente na proporção do que a gente faz. E aí a gente chama atenção em casa, a gente chama atenção na igreja, a gente chama atenção no trabalho. Aí de repente a gente começa a ficar de castigo em casa. A gente começa a pegar banco na igreja. E a gente começa a ficar desempregado. Sabe por quê? Porque a gente está deixando de ser quem a gente é, para fazer o que a gente não precisa. Zaqueu, ele só queria uma única coisa. Ele com certeza tinha coisas a pedir, mas ele falou assim, gente, eu só quero ver quem que é esse Jesus. Para ver Jesus, é preciso estar disponível a passar alguns carão. Para ser cristão hoje, se você não quiser ser careta, pensa bem, o cara era chefe, gente. Não era qualquer pessoa, não era um desempregado, não era um pobre. Certamente ele tinha uma das casas melhores. Naquela época ele não tinha um carro top, mas devia ter uma charrete da hora, né? Sei lá, um manga larga, branco com olho azul. Eu não sei, mas ele era rico, pessoal. Ele era chefe, ele não era peão. Mas ele subiu numa árvore. Se você não estiver disposto a chamar a atenção da forma certa, jamais Jesus vai te chamar pelo nome. Zaqueu não se apresentou a Jesus, falou, Jesus, olha eu aqui. Jesus simplesmente olhou para cima e disse, Zaqueu, desce daí, que eu estou indo para a tua casa. Jesus sabe o nosso nome. Você não precisa apresentar como você fica apresentando para as pessoas para se fazer aceito. Tem gente que tem vergonha até do nome. Tem uns nomes que também misericórdia. Cria um apelido e fala o seu apelido. Se vira, toca a vida, não se paralisa por causa disso. Meu avô chamava Eufrosino. Não conhecia ele para tirar sarro do nome dele, mas é o nome dele. Então, a segunda coisa, chame a atenção da pessoa certa. Terceira coisa que a Bíblia diz é que Zaqueu desceu e ele olhou para Jesus e recebeu Jesus com alegria. Gente, quantas pessoas estão na igreja e parece que não entende. E aí a gente fala, quer ver um exemplo? Quem crê que Jesus está aqui? Muitas vezes o nosso comportamento físico não parece. O meu não parece. O pai pega muito no pé de gente que não bate palma e não dança. Só que eu sou quadrado, eu sou esquisitão, mas eu sou isso. Só que tenta com o que você é, poxa. Só que como que eu comecei a aceitar quem eu sou? O duro que agora o Du chegou aqui também. É porque eu vi o Du. O Du, quando ele está muito contente dançando, ele está assim, ó. Aí a bateria vai para o outro lado, ele erra o braço dele e para. Ele fica um pouco assim, ó. Eu falei assim, se até o Du está desengonçado, eu posso ser também. E aí eu falei assim, e se alguém falar alguma coisa, eu sou discipulado dele. Entendeu? Cria um jeito de se aceitar. Ninguém vai aceitar você mais do que você. Entenda isso. Ninguém vai aceitar você mais do que você. Se você se bloquear, automaticamente você já transfere para as pessoas o bloqueio de que você é. As pessoas muitas vezes aqui sabem mais do que você tem de bloqueio do que você tem de potencial. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas como eu mudei a linha da pregação, tem isso aí com a Tati lá. Mas é interessante, assim, quem me conhece? Quem aqui da igreja me conhece? Ó, eu vou bem perto aqui, ó, dentro da família, para vocês verem o que é realmente conhecimento. Que número que eu calço? 42? Você é doido? Você calça 42? 40. Cadê? Quem mais levantou a mão? Não levantou a mão, você é zica. Qual que é a comida que eu como? A que eu mais gosto? Já errou também. Tá vendo? Sabe por quê? Nós vivemos uma superficialidade por questão de bloqueio. Quantos jovens dentro da igreja não quer contar o que gosta de comer porque tem vergonha, porque chega num lugar, ninguém pede a mesma coisa que ele. E ele muitas vezes está comendo o que não gosta, para se fazer aceito.
E de repente ele vai descobrir que alguém junto com ele gosta daquela comida e está querendo que alguém fale aquilo para que mude o foco de todo mundo. E com o Ninão comer sempre a mesma coisa, que o Ninão é brega. As comidas do Ninão é tudo nada a ver, não é, Ninão? Entendeu? Mas o Ninão começou a andar comer no Axe, as coisas, está melhorando. Por quê? Porque começou a andar comigo. A gente descobriu os lugares baratos de comprar carne? Não. Mas é verdade, gente. A gente fala, não conheço aquela pessoa. Aí alguém fala mal daquela pessoa, você comprou isso também. Quantas pessoas você não aceita na sua rodinha dentro da igreja? Porque você só ouviu alguém falar dele. Mas você nunca buscou saber a verdade de que fato essa pessoa é desse jeito. Isso acontece dentro da igreja, tá? Eu estou falando dentro da igreja. Nós não podemos ter um grupinho fechado. Com um grupinho fechado é a multidão. Multidão é curioso. Curioso não recebe nada de Jesus. Ele é bastidor. Ele vai ver sempre Jesus, mas jamais vai ter experiência com Jesus. Nós não podemos viver todo sábado dentro da igreja, só vendo Jesus. Nós sabemos que Ele está aqui. Amém ou não? Mas todo mundo vai sair daqui tendo a experiência de ter sido chamado, Marcão, hoje é contigo. Todo mundo vai ter essa experiência hoje? Pode ter, só que quem decide isso não é o pregador. Não são os músicos, não é a estrutura física. É a intenção do seu coração. O bloqueio e desbloqueio só cabe a você. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Então, receba Jesus com alegria, seja mais alegre, sabe? Fale de Jesus com felicidade. Tem gente que para falar com Jesus é um medo de falar de Jesus que não precisa. Chega na sua escola e fala, galera, eu não vou entrar nessa vibe de vocês, de experimentar essas coisas, porque, cara, se tem uma coisa que me deixa louco, é o culto de sábado. Cola lá que você vai ver o Ninão por você para correr. Aí você vai ver o que é ficar louco. Ué, se eu não tiver coragem de falar, outra igreja vai falar. Se eu não tiver coragem de fazer, alguém vai fazer. Só que eu vou continuar estando no meio da multidão. E Jesus vai continuar passando por mim. E eu não vou ser chamado pelo nome. É tempo da gente mudar a nossa postura para viver as experiências que a gente até tem, até quer, mas não vive porque nós mesmos não fazemos. Deixa eu correr, que eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Mas acaba 9, né? Vixe. Quarto ponto. Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu se levantou. Então, provavelmente, quando Zaqueu estava com Jesus, a experiência de Zaqueu foi tão boa que Zaqueu estava prostrado. Porque tudo que ele queria era ver o mestre. Ele não almejou o mestre ir para a casa dele, ele não almejou descer da árvore, ele só queria ver de longe. E a experiência dele foi tão maior do que ele almejou, que ele se levantou, e aí ele teve a postura e falou assim, olha, eu vou devolver metade do que eu tenho para os pobres. Aqui eu entendo uma coisa, ele fala sobre metade para os pobres, mas eu, Tiago, eu entendo para o mundo, para hoje, para a minha vida. Se eu fosse Zaqueu, eu ia falar o seguinte, olha, o inteiro para mim, dá para mim e dou metade para ele. Porque eu não preciso ficar com tudo para mim. Eu quero catar o que eu tenho e dividir com a quantidade de pessoas, porque eu quero ser igual. Metade para 2 é os dois ser igual. Se eu tiver 60% e te der 40%, você continua sendo 10% a menos que eu. Se eu pegar 50% do meu e te entregar, nós dois passamos a ser igual. Só é capaz de viver o evangelho quando você consegue ser igual ao outro. Não é porque eu tenho... Tá certo que eu tenho 38 anos, gente. Tem gente que fala assim, eu não vou andar com ele porque é o que o cara tem. Aí você tem 15. Anda comigo que eu te ensino a ter o que eu tenho. E vou falar assim, não vai para esse caminho que tem coisa que eu perdi demais. Mas mede na mesma proporção. A gente troca pessoas, tudo baseado pelo que ela tem. Nunca pelo que ela é. A nossa visão de medir as nossas amizades e a consolidação da amizade é baseada no que elas têm. Rapaz, eu achei fantástico o Douglinha, quero andar com o Douglinha. Ô Douglas, agora eu ando e peço chá nos lugares. É ou não é, Tati? Eu vou para o restaurante e peço chá gelado. Comecei a gostar de chá. Porque eu quero colar com o Douglas. Vou tomar chá. Experiências, mudança de vida, comportamento. Mas primeiro, aceite as pessoas, divide a sua metade. E eu achava mó careta, hoje eu estou achando mó da hora. E engraçado que eu recebi um gerente de uma reunião que eu tive,
da MS, na empresa que eu trabalho, eu converso com algumas indústrias farmacêuticas, e eu estou lembrando agora, eu recebi uma caixa mó chique, assim, com 12 chás, né, Tatiane? 12 tipos de chá importado. Vamos tomar junto. Metade. Gente, quinto ponto. Bom, aí acontece, aí Jesus fala que a salvação entrou na casa dele. Isso é uma das coisas mais lindas que acontece. Zaqueu, ele saiu ali bonificado pela salvação. Não existe coisa maior na vida que você possa ter. Você pode ser rico como Zaqueu. Você pode ser chefe na empresa, ou pode ser dono de uma empresa. Você pode chamar a atenção do jeito que for. Se você não for capaz de ser chamado pelo nome e ter a salvação, do que vale tudo que você construir? Mas existe algo muito interessante que a Bíblia diz no final, que é: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa palavra não é uma palavra para apelo, essa palavra é uma palavra para avaliação. Se você conseguir avaliar qual tem sido a sua motivação, você consegue hoje mudar o foco das coisas que têm acontecido na sua vida. Eu volto a dizer, Deus, ele não vai negar a cura. Deus não vai negar um bom emprego. Deus não vai negar para você as coisas que você busca de prosperidade. Não. Mas Deus é muito mais do que isso para você ficar só esperando isso dele. Busque saber realmente o que você é, para que Jesus possa te chamar pelo nome. E fala assim: olha, hoje convém que eu esteja com você. Quem está com Jesus, ele não precisa de mais nada, porque tudo que ele tem, ele já é capaz de dividir para quem não tem. Foi exatamente o que aconteceu. E eu acredito agora, que é o quinto ponto que eu coloquei, é: deixe que Deus faça você reconhecido. Eu acredito que, como existia a multidão falando, como que pode? E está lá Zaqueu com Jesus lá dentro. Quando Zaqueu saiu de lá, ele já não era mais visto como ele era visto antes. O cobrador de impostos, ou sei lá, muita gente tinha birra dele, né? Tanto é que as pessoas sabiam dos pecados dele. Certamente, depois daquele tempo, Jesus foi tocar a vida dele. Ele continuou a vida dele no trabalho que ele veio fazer na terra. Só que todas as vezes que as pessoas da multidão via Zaqueu passando para lá e para cá, ele olhava para o outro e falava: deixa eu falar, Jesus esteve na casa dele. Para de querer fazer o seu nome. Eu passei muito tempo da minha vida, gente, pedindo para estar aqui. E hoje eu quase que eu falei não. Sabe por quê? Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você precisa. Mas Deus não quer te expor se você não estiver preparado. Entenda que Deus vai fazer o seu nome dentro da tua casa. Para os seus pais, né? Para os adolescentes que estão aqui, muitas vezes acham que o pai pega muito no pé. Não tenta convencer ele com palavras. Deixa que Deus faça o seu nome. Faça o seu comportamento como filho. Eu tenho minha história aí de vida, muito complicada, e quem quiser, depois um dia eu posso contar. Mas eu tinha que fazer a minha escolha. Ou eu repetia a história dos meus pais, ou eu entendia que aquela forma não dava certo e tentava outra. Não existe milhões de formas de se viver. Existem duas, a certa e a errada. Então para de muitas vezes viver a errada para chamar a atenção. Entenda que o seu comportamento vai falar muito mais do que qualquer quantidade de palavras que você disser. Amém? Pai, o que eu faço agora? Se coloca de pé. Cresça e apareça com a motivação certa. Se hoje você está se sentindo pequeno, talvez na sua estatura física você até é um Cezão da vida ali, ó. Mas dentro de você, você se enxerga o menor, até mesmo dentro da igreja.
Talvez você se enxerga menor dentro da tua casa. Talvez você se enxerga menor dentro da sua sala de aula. Simplesmente porque as pessoas olham alguma coisa de você e tiram sarro, eu não sei. Você pode escolher mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. É diferente. A escolha depende de você. A mudança vem de Deus. Que através desse tempo que eles vão cantar, vocês possam curvar a tua cabeça. Pensa se você tem tido a motivação certa dentro da tua casa, em tudo que você faz. Se você quer ser chamado pelo teu nome, que hoje você possa corrigir as tuas motivações. Isso é um apelo porque de tudo que você almeja ter, a maior das coisas que você pode almejar é receber Jesus na tua vida e entregar a salvação. As demais coisas vão vir, gente. Tudo vai vir naturalmente. Não se apavore, não se precipite, não se anseie. Nós temos vivido tempos tão horríveis de jovens e adolescentes tirando a vida fisicamente, mas muitas vezes elas sobrevivem, elas nem querem saber de mais nada. Que você possa nessa noite olhar para você e decidir as motivações que você quer tomar a partir de hoje.